Caros amigos e amigas desse Instagram, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Caribe Entrevista, onde recebemos as pessoas queridas que fazem o BMEC ser o que é. Me chamo Ana Carolina Correia e sou estudante de primeiro período de Relações Internacionais. E hoje vamos receber ele, professor universitário, economista pela PUC, doutor e pós-doutor em ciência política pela USP e Unicamp, e que também é o coordenador e fundador do Departamento de Relações Internacionais do BMEC Rio de Janeiro. Caribe Entrevista recebe José Luiz Niemeyer. Professor, seja muito bem-vindo. Que bom, Ana, que apresentação bacana, me lembrou de tanta coisa importante e fico muito honrado de estar com você aqui, com os alunos do Caribe, os representantes. O Caribe é uma instituição dentro do BMEC muito importante, né? Foi fundado em 1997, se não estou enganado. A primeira presidente foi a Clara, ela venceu a eleição e o candidato que disputou com ela era o Portela. Muito bacana estar aqui com vocês. O Caribe ajuda muito a coordenação, assim como as outras células do Centro de Empreendedorismo, Alice, por exemplo. Mas, para falar do Caribe, a gente tem que falar de tempo e espaço, né? E o curso de Relações Internacionais, que já formou mais de 40 turmas, é um curso muito forte. Outro dia o curso, inclusive, foi premiado, está entre os 7 melhores cursos de Relações Internacionais do Brasil, né? O curso de RI do IBMEC Rio. Inclusive, os outros que estão à nossa frente são universidades públicas, como a Federal do Rio Grande do Sul, e aqui aproveito para mandar um abraço aos nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo tanto nesse momento. Tem também uma universidade, outra universidade do Rio Grande do Sul, que é a Unilassalle. Temos a UNB, que é um curso tradicional de RI. Temos a FGV de São Paulo, que tem relações internacionais, está indo muito bem. O que mais? Não temos nenhuma outra universidade do Rio de Janeiro, é bom que fique claro. Então, as outras 6 universidades que estão à frente do IBMEC são de outros estados da federação. Então, o Caribe ajudou a construir isso, a construção de um departamento forte, com a grande maioria dos seus professores com doutorado e pós-doutorado, professores brilhantes, com muita experiência no mercado. Isso tudo tem a ver com que o Caribe também, junto com a coordenação, ajudou a construir nesses anos. Então, eu parabenizo o Caribe, parabenizo os alunos e vamos olhar em frente. Bom, então, para começar as perguntas, eu queria te perguntar como você percebeu sua vocação para as relações internacionais. Muito fácil. Depois de fazer economia na PUC, eu fiz uma pós-graduação muito sofisticada, vamos dizer assim, na Escola Superior de Guerra. Nem era um mestrado, hoje é um mestrado chamado Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. Fui aluno mais novo da história da Escola Superior de Guerra, depois eu continuo indo à ESA como palestrante. Nunca mais houve um aluno com 29 anos, é um curso que você tem que ser indicado. Eu fui indicado, foi uma grande honra para mim, aprendi tudo sobre poder. Na verdade, na ESA se estuda cratologia, que é o estudo do poder, e aprendi um pouco sobre poder. E lá na ESG eu tive aula com uma professora já falecida, Terezinha de Castro, que era uma grande geopolítica. E a partir da geopolítica, eu me interessei pelo ambiente internacional em confrontação ou em complementariedade ao ambiente nacional, né? Relação sempre entre sistema e parte. Isso me interessa muito, entre Estado e sistema de Estados. E a partir dali, enveredei para a área das relações internacionais, e praticamente 24 horas por dia pensando nesta lógica internacional ligada também, por exemplo, à lógica do sujeito, que me interessa muito hoje em dia também. E você poderia nos dizer um pouco de como foi sua formação na PUC e na USP? Fiz a PUC, Economia, Ciências Econômicas, um curso mais de humanas. Eu não sou um economista com base econométrica, longe disso. Trabalhei mais a questão da economia política, da economia internacional na PUC. Depois fui fazer algumas pós-graduações. Fiz uma pós-graduação na Escola Superior de Guerra, que foi fundamental, é um pé dependence na minha trajetória profissional, uma mudança na trajetória, que aí eu decidi, eu estava na área privada, eu trabalhei já em banco, trabalhei em empresas exportadoras,
trading, trabalhei no setor agropecuário, consultoria, e depois que eu entrei na ESG, eu decidi que seria área acadêmica. Quer dizer, eu faço um movimento um pouco ao contrário da maioria. Eu saio da iniciativa privada e vou para a área acadêmica. Geralmente, as pessoas fazem o movimento da área acadêmica para a iniciativa privada. Apesar que o IBMEC é praticamente uma atuação como executivo na iniciativa privada, porque o IBMEC, o departamento, é uma unidade de negócio, o IBMEC é uma empresa particular, faz parte da Edux, que tem acionistas e tal. Então, na verdade, eu continuo na área privada, mas depois, quando eu entrei na Escola Superior de Guerra, eu decidi que eu queria pensar o Brasil, né? Pensar o Brasil e pensar o mundo em várias perspectivas, né? Inclusive, como eu falo, em sala de aula. Depois, fiz uma outra pós-graduação no Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, o NUPRE, com o professor José Augusto Guilhom Albuquerque. Também trabalhei no NAIP, que é um outro núcleo de pesquisa da USP, com o professor Braz de Araújo, já falecido, que rendo minhas homenagens, né? Tanto no NUPRE como no NAIP e na USP, eu fiz mais uma pós-graduação em Integração Regional e Mercosul, que é uma área que me interessa muito, a integração sul-americana. E depois eu entrei no mestrado no Departamento de Ciência Política da famosa Faculdade de Filosofia e Letras de Ciência Política da USP, a FEFELESH, onde fui orientado pelo professor Braz de Araújo, que veio a falecer durante o doutorado. Eu passei direto do mestrado para o doutorado, que se chama na USP de DD, doutorado direto. E aí, depois, com o falecimento do Braz, quem assumiu a orientação da minha tese de doutoramento foi o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, vivo, atuante até hoje, talvez a maior cabeça das relações internacionais do Brasil, na minha opinião. E aí terminei o doutorado, depois comecei a lecionei na Universidade de São Paulo, ajudei a fundar o curso de Relações Internacionais na FACAMP, em Campinas, e depois fiz meu pós-doutoramento na Unicamp, quando eu estava na FACAMP, aproveitei e fiz meu primeiro pós-doutoramento, no momento estou fazendo meu segundo pós-doutoramento no núcleo de estudos avançados, de altos estudos avançados da Amazônia, na Universidade Federal do Pará. Devo terminar o pós-doutorado agora no final do ano. E depois da FACAMP, fui convidado um dia, e isso mudou minha vida também como sujeito, fui convidado a vir para o Rio, finalmente, para poder assistir o Botafogo jogar ao vivo, e no campo, né, e não só ouvir pelo rádio, nem pela televisão. Eu vi muito o Botafogo pelo rádio na minha infância, e vim para o Rio de Janeiro, onde fundei o Departamento de Relações Internacionais. A data correta é 3 de dezembro, a data na carteira, né, de profissional aqui do IBMEC é 3 de dezembro de 2006, mas na verdade eu comecei no Carnaval de 2006, quando conheci as pessoas aqui, o Jová, que não está mais aqui, a professora Cristiane Romeu, outros professores, o professor Duarte, que era o diretor à época, que continua como professor, que me convidou para montar o departamento. E aí, em 2006, começamos a montar e está até hoje. Que bom que você fundou esse departamento e que hoje podemos usufruir dessa graduação. Que bom. E quais são as principais competências e habilidades que você busca desenvolver nos alunos do curso? Eu vou falar das 5 áreas de atuação profissional, das grandes áreas, né? Como eu vejo, né? Você tem uma área de negócios que envolve comércio exterior, economia, finanças, banking, exportação, importação. Esse é um aluno mais voltado a negócios, né? Depois você tem uma área que eu chamo da área do advisor, o conselheiro em relações internacionais. É um aluno que quer pensar poder, quer pensar política internacional, geopolítica, acordos. Ele vai trabalhar em grandes empresas, como esse primeiro, mas ele vai ficar mais nos bastidores. Ele vai ajudar a construir cenários, tomada de decisão em alto nível, em qualquer departamento daquela organização. Pode trabalhar em empresa privada, empresa pública. Ele é um pensador das relações internacionais. Esse primeiro é mais um executor das relações internacionais. Depois você tem uma terceira grande área, que é a área do que eu chamo de relações públicas internacional. É um aluno que gosta da área de esporte, lazer, culinária, cinema. É um aluno que ajuda a internacionalizar processos, como, por exemplo, o Rock in Rio, que agora vai começar novamente aqui no Rio de Janeiro. É um aluno que gosta de pensar temas mais transversais das relações internacionais, não necessariamente na área de negócio, mas ele gosta de fazer articulação. E, às vezes, também entre governos, entre cidades de outros estados, cidades irmãs, como nós chamamos. Ele ajuda a intermediar projetos entre uma empresa pública brasileira, uma prefeitura de um país africano e uma entidade privada. Ele anda por
por espaços não tão formais das relações internacionais. Depois você tem o formato, aquele que vai buscar as carreiras de Estado, quer ser diplomata, quer ser agente secreto da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, quer ser do Ministério da Defesa, quer ser da Ancine, como eu já tive alunos da Ancine, quer ser da Fiocruz, quer trabalhar com cooperação técnica internacional na área de medicamentos. Aí é o concurso público, quer trabalhar no Banco do Brasil, na Petrobras, no Banco Central, no BNDES, nas áreas internacionais dessas instituições do Estado brasileiro. E o último, aquele que vai fazer a carreira acadêmica, que vai fazer o mestrado, o doutorado, vai ser pesquisador, vai desenvolver um aspecto mais teórico da carreira e também na docência. E quais conselhos você daria para os estudantes que estão começando agora no curso de Relações Internacionais? Bem, eu vou agora ser um pouco mais alternativo. Então, eu vou falar de 3 conjuntos de conselhos. Primeiro conjunto, muita água potável, né? Muito alongamento e muito fio dental. Esse é o primeiro. Segundo, sempre que vocês tiverem algo material que esteja a mais no guarda-roupa de vocês, na casa de vocês, aquilo que é material e que esteja a mais, doe. Não venda não, doe. Doe aquilo que é material, que tem a ver com a matéria, com a unicidade das coisas. Tem um vestido a mais, doe o vestido. Tem uma bicicleta a mais, doe a bicicleta. Tem um carro a mais, como alguns por aí tem, doe o carro. E nesse conjunto, nesse segundo conjunto, né, outra questão muito importante, tem a ver inclusive com a carreira, é que vocês percebam cada minuto da graduação em Relações Internacionais como um minuto fundamental. Então, aproveitem o minuto. Eu sei que, do ponto de vista filosófico, isso é difícil, né? Em função da questão do espaço e tempo, mas aproveitem cada minuto de uma aula, de um artigo que estão escrevendo, de uma reunião que estão fazendo, de um projeto, e aproveitem muito, né? E dentro desse segundo conjunto, vivam o natural. O que é viver o natural? Vivam a natureza, andem descalços, subam montanhas, subem árvores, comam frutas, vivam a natural. E o terceiro e último conjunto, aí sim, bem focado na carreira do internacionalista, vocês têm que ter 3 performances importantes. Uma do ponto de vista acadêmico-intelectual, graduação, mestrado, vão fazer mestrado, alguns até doutorado. Vocês têm que, no bom sentido do termo, engolir o interlocutor. Ser muito bons do ponto de vista teórico, instrumental, mas conceitual, principalmente, para numa conversa, numa discussão, numa negociação, engolir o interlocutor. Com muita educação, vocês todos são muito educados e gentis, mas engolir o interlocutor. Nesse conjunto ainda, outro conselho importante, aprendam a debitar e acreditar. O que quer dizer isso, debitar e acreditar? Vivam a vida profissional intensamente. Trabalhem numa empresa, mesmo pequena, tenham uma experiência profissional, mesmo que no início fora da área de RI. Então, aprendam a debitar e acreditar. Trabalhem numa organização, numa ONG, mas tenham essa noção do que é real no mundo do trabalho. E ainda, nesse terceiro conjunto, se associem a algum grupo que representa grupos na sociedade brasileira, ou mesmo internacional, mas é melhor que fosse na sociedade brasileira por enquanto. Se associem a um partido, se filiam a um partido, entrem numa ONG, ao Rotary, a um grupo de classe, a Firjan, participem, a um sindicato ligado ao mundo do trabalho, participem de organizações ligadas à sociedade civil, porque essas 3, competência acadêmica, aprender o que é a vida do trabalho, né? E a participação na sociedade civil, nos grupos de poder, vamos dizer assim, vai fazer com que vocês fiquem muito fortes para poder atingir objetivos profissionais variados. Muito obrigada pelos conselhos. Tenho certeza que todos os alunos que estão ouvindo vão fazer muito bom uso desses conselhos. E, para terminar, uma última pergunta para você. O que é ser profissional? É uma pergunta interessante, porque eu vejo o profissional inserido na polis, na cidade, né? Na organização social. Eu não vejo o profissional só solto na própria vida ou com interesse na própria vida profissional. Eu vejo ele na cidade, inserido na sociedade. Então, talvez nunca ninguém tenha respondido dessa maneira, mas me parece que um bom profissional tem que ser generoso. Tem que ser generoso. Ele tem que perceber o outro, ele tem que perceber o colega, ele tem que perceber na hierarquia da organização aqueles que não têm um papel
assim tão sofisticado e se aproximar destes, e com aqueles que têm um papel mais complexo, mais sofisticado, também ser generoso, mas ao mesmo tempo criar uma atitude séria, né, de convivência. Então, acho que a generosidade é importante na carreira profissional, muito importante, viu? Isso é percebido cada vez mais pelas organizações, a generosidade. A outra é trabalhar muito, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que trabalhar, tem que ser workaholic, tem que trabalhar muito, mas tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar a vida privada. Se não atrapalha, definitivamente atrapalha, você deixa de fazer coisas que não fez em função da vida profissional muito acelerada, né? Muito aprofundada. Né? O terceiro conselho, independente da carreira, mas no caso do internacionalista, tem que estudar para sempre. Não existe essa coisa do bom profissional, mesmo nessa primeira área de atuação, que é o homem de negócios, ele tem que fazer o mestrado, pelo menos o mestrado. Então, que seja em marketing, que seja em algo mais instrumental, mas o aluno de relações internacionais e o profissional, de todas as áreas, tem que estudar muito. É uma grande bobagem dizer que diretor de banco, vice-presidente de banco, vice-presidente de indústria grande não tem mestrado e doutorado. Tem sim, tem sim. Os grandes executivos no mundo têm mestrado e doutorado, sim. Então, continue a estudar muito. E estudem por prazer, né? Não é só por obrigação ligado à área profissional que você atua, mas estude por prazer, porque estudar envolve ficar sentado, pegar um livro, fazer resumo, fazer fichamento de livro, escrever artigo. Isso aí dá uma capacidade intelectual, uma capacidade, uma musculatura ética e moral para vocês inacreditável. Então, estudem muito. Então, acabou por aqui as perguntas. Gostaríamos de agradecer a você, professor, por compartilhar aqui seus conhecimentos e experiências. E gostaríamos de agradecer também ao público por assistir a entrevista até aqui. Não se esqueçam de seguir o Caribe aqui no Instagram para acompanhar os próximos episódios do Caribe Entrevista e também para acompanhar as notícias do curso. Muito obrigada a todos.